Vamos falar agora sobre isso então com Roberto Atucci, economista e CEO da Home Research. Atucci, obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Eu que agradeço. Atucci, quero justamente te ouvir com relação a esse cenário, no mundo de modo geral, né? Porque a gente tem essa divisão, esse cenário na China e a preocupação com relação aos Estados Unidos, que acontece justamente porque a inflação já voltou a crescer por lá e também em países da Europa. Eu quero muito te ouvir com relação a esses pontos desse cenário envolvendo os Estados Unidos e também China e o mundo dividido assistindo tudo isso. O cenário está bastante interessante. O que aconteceu, Muriel, foi que a China voltou com tudo agora. Saíram os PMIs, que é o índice que mostra a temperatura, né, da atividade industrial e de serviços, e como você falou, está no nível mais alto em 10 anos. Então a China voltou com tudo depois da pandemia, quer dizer, a China estava praticamente fechada aí nos últimos 2 anos, então voltou com tudo agora. O consenso de crescimento na China era de 4,5% e agora já tem gente falando em 6% para esse ano. A grande questão com essa volta da China com força total é se esse crescimento vai ser inflacionário ou vai ser deflacionário. Eu acho que isso significa que os preços das commodities vão continuar altos, isso aí é bom para o Brasil. Tem fatores estruturais também que vão manter os preços das commodities altos, como a transição energética, mas o que pode ajudar na inflação é a normalização das cadeias de produção. Então, e na China a inflação está sob controle, quer dizer, a China não teve o problema do choque de energia que a Europa e os Estados Unidos tiveram, porque a China comprou, a Índia também, compravam petróleo russo com desconto. Já nos Estados Unidos, o que tem acontecido é o seguinte: o mês de janeiro o mercado esteve bastante otimista com o discurso de que o trabalho do Fed já estava praticamente pronto, né? E aí você teve uma subida tanto das ações como dos títulos longos, quer dizer, o rendimento dos títulos caiu e o preço desses títulos subiu. O que aconteceu no mês de fevereiro foi que os principais índices de inflação, principalmente uma medida chamada de PCE, que é um dos principais indicadores acompanhados pelo Fed, ele veio pior do que o esperado. E aí, quer dizer, o mercado caiu, os juros longos voltaram a subir, o rendimento de 10 anos está acima de 4% de novo. A última vez que ele estava nesse nível foi em novembro do ano passado. Então, o que está claro agora nos Estados Unidos e na Europa também, mas é que a luta do Fed e do BCE contra a inflação vai ser mais difícil do que o mercado esperava antes. E no Brasil, obviamente o Brasil é afetado por fatores externos. Eu acho que o principal fator que a gente tem no Brasil hoje, que pode talvez trazer esse consenso do Focus para baixo, é essa crise de crédito que está acontecendo. Acho que talvez o caso de lojas americanas tenha sido a ponta do iceberg, mas tem uma situação de crédito e de endividamento das famílias que tem que ser monitorada. E aí a gente olha, quer dizer, os efeitos positivos que podem vir da China, mas também um pouco negativos se o Fed tiver que subir os juros mais do que o mercado imagina hoje. Hoje o mercado imagina que o Fed vai fazer mais 3 aumentos de 25 pontos base e chegar a 5,5% como taxa terminal. Atucci, você falava que o Brasil pode ser beneficiado com esse crescimento da China, né? Por que, por exemplo, os americanos, os Estados Unidos, não podem sair beneficiados nesse caso com essa expansão, esse crescimento muito forte da China? Na verdade, o Brasil, todo mundo se beneficia do crescimento da China, quer dizer, acaba que o crescimento global acaba subindo. No caso do Brasil, como o Brasil é mais dependente de preço de commodities, o Brasil se beneficia mais. Então, o que segurou a Bolsa brasileira esse ano, quer dizer, se você olhar nos últimos 3 meses, todos os setores domésticos que estão ligados à demanda doméstica caíram, o que segurou foi Vale, CSN, justamente porque, quer dizer, o minério de ferro, quer dizer, a recuperação da China está puxando isso aí. Então, o principal canal que ajuda o Brasil é através dos preços de commodities. O crescimento da China vai ajudar os Estados Unidos desde que a China não exporte a inflação para o mundo. Quer dizer, então, se o crescimento da China continuar a significar que ela vai exportar bens industriais, quer dizer, bens finais para o resto do mundo e também para os Estados Unidos a preços mais baixos, isso pode ajudar o Fed na luta contra a inflação.
Perfeito. Agora, Tuti, Lula disse ontem que a economia não cresceu nada, né? Até cresceu, mas claramente existe uma preocupação do presidente com relação ao cenário nos próximos anos. A previsão é de que o PIB, como a gente mostrou agora, cresça aí, não passe aí do 1%. Qual que é a sua avaliação com relação a esse cenário de 2023, especificamente para o Brasil? Não, o cenário ele está complicado. Eu acho que o que é mais importante para o Brasil agora é que seja definido logo o novo arcabouço fiscal. Eu acho que se eu tivesse no governo, quer dizer, eu estaria olhando de manhã, de tarde, de noite, não a taxa Selic, quer dizer, a taxa Selic é menos importante, o que é mais importante é a curva de juros e são os juros futuros que mostram, quer dizer, a confiança que a sociedade e que os agentes econômicos têm na sustentabilidade da dívida. Então, essa tem que ser a preocupação principal. Obviamente, a trajetória dos juros é importante, mas o principal que o governo pode fazer seria diminuir um pouco o nível de ruído, enfim, com o Banco Central e tudo mais, e contribuir, quer dizer, com esse novo arcabouço fiscal para que os juros longos possam cair. Se os juros longos caírem, eu acho que é meio caminho andado. E aí, quer dizer, monitorar, ver o que pode ser feito nessa questão de crédito e de endividamento das famílias. Ou seja, essa pressão que a gente tem acompanhado por parte do governo federal com relação ao Banco Central, com relação à redução de juros, não adianta tanto nesse sentido e nesse cenário. Não, eu acho que tudo bem. A sociedade, todo mundo pode debater se a Selic está no nível correto ou não. Mas muito mais importante do que a Selic é onde está a curva de juros futura, quer dizer, o Brasil poderia estar tranquilamente enxergando os juros declinando nos próximos anos se não houvesse tanto ruído e se já tiver, quer dizer, obviamente vai ser apresentado logo esse novo arcabouço fiscal. Mas assim que a sociedade, que os agentes tiverem confiança de que vai ser apresentado um arcabouço fiscal que mostre a dívida pública em trajetória de queda ou em trajetória de estabilidade, eu acho que vai fazer o trabalho do Banco Central, principalmente mais fácil, ele vai conseguir baixar os juros. Nós conversamos com Roberta Tucci, economista e CEO da Home Research. Obrigada, pela participação aqui. Um bom dia de trabalho para você.